Um grande abraço àqueles que estão me assistindo. Agradeço muito a presença de vocês por aqui. E hoje nós vamos fazer um estudo que está bem no centro de muitos acontecimentos mundiais, que é o Irã, a guerra no Irã, uma guerra ocasionada pela invasão dos Estados Unidos junto com Israel, invadir o Irã. O Irã foi invadido, então ele tem que se defender. E o Estreito de Hormuz, que é uma passagem muito estreita, é um gargalo nas rotas do escoamento do petróleo, dos que produzem ali na antiga Mesopotâmia, que a gente ainda pode chamar de Mesopotâmia, porque está no mesmo lugar, né? E os países que estão ali em volta e que produzem petróleo e que escoam o petróleo pelo Estreito de Hormuz. Eu quero mostrar para vocês muitas belezas naturais do Irã. Eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo onde aparecem cenas muito bonitas do Irã. Contemplem o Estreito de Hormuz. Onde a economia global prende a respiração. Entre o Irã e Omã, flui o pulso das nações. 30% do petróleo mundial atravessa esta fenda. Das sombras de Qashm e Larak, baterias de mísseis e radares silenciosos monitoram cada milímetro de aço. Aqui a terra sangra óxido de ferro. Olhem além das margens. Hormuz não é um canal solitário. Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes. Estados soberanos fundidos por um único caminho de saída. 21 milhões de barris diariamente, 30% do petróleo marítimo global. A métrica é brutal. 70% desta energia tem destino fixo. China, Japão, Índia. Gigantes asiáticos alimentados por esta garganta líquida, onde a economia de trilhões de dólares é reduzida a uma métrica de precisão naval. Se o fluxo oscila, a inflação dispara. Se o fluxo para, a civilização silencia. Não estamos falando apenas de combustível para carros. Estamos falando de plásticos, fertilizantes e a base da indústria moderna. Suas areias variam do amarelo vibrante ao roxo profundo, mas é o vermelho intenso que domina a paisagem. Este solo carmesim é rico em óxido de ferro, uma poeira tão pura que os habitantes locais a chamam de gelek e a utilizam na culinária, temperando pães tradicionais com o gosto da própria terra. Ao lado, encontramos a ilha de Qashm, a maior do Golfo Pérsico. Nela, o tempo parece ter parado no Vale das Estrelas, onde milênios de erosão criaram labirintos de pedra que os locais acreditam ter sido esculpidos por meteoros. Mas viver nesta gaiola de ouro exige resiliência. Os vilarejos de pescadores com seus barcos de madeira convivem diariamente com a visão de petroleiros colossais que passam a poucos quilômetros de distância. Para quem mora aqui, o estreito não é apenas uma estatística de energia. Em Hormuz, o sal e o sangue da terra contam a história de um povo que aprendeu a encontrar beleza na aridez extrema.
entre o deserto infinito e o mar que nunca dorme. Se as ilhas de Hormuz encantam pelas cores, a geografia estratégica do estreito impõe respeito pelo perigo. Imagine navegar por um corredor onde cada rocha pode esconder um radar. E cada fenda na montanha pode abrigar uma bateria de mísseis. Somam-se as tempestades de areia vindas do deserto, que literalmente apagam o horizonte. Conduzir uma embarcação do tamanho de 3 campos de futebol por um canal de apenas 2 milhas de largura é como tentar enfiar uma linha em uma agulha durante um terremoto. A muralha de penhascos altos do lado iraniano completa a armadilha. No interior dessas montanhas, cidades subterrâneas foram escavadas para abrigar mísseis móveis que podem emergir, disparar e retornar ao abrigo de concreto em minutos. O controle sobre estas 30 milhas de água e rocha significa ter o poder sobre o pulso da economia mundial. No xadrez geopolítico de Hormuz, o tamanho nem sempre dita o vencedor. Enquanto as grandes potências ostentam porta-aviões que são verdadeiras cidades flutuantes, o controle destas águas é exercido por algo muito menor, mais rápido e incrivelmente letal. O Irã aperfeiçoou o que os estrategistas chamam de tática de enxame. Em vez de construir cruzadores gigantescos e caros, eles apostaram em centenas de lanchas leves e velozes, armadas com mísseis guiados e metralhadoras pesadas. Imagine dezenas desses alvos ágeis atacando um único navio de guerra de vários lados ao mesmo tempo. Os sistemas de defesa mais avançados do mundo simplesmente não conseguem rastrear e neutralizar todos simultaneamente. Mas o verdadeiro terror que assombra os capitães dos petroleiros está escondido sob a superfície. As minas navais são o método mais barato e eficaz para paralisar o mundo. O arsenal aqui acumulado conta com milhares desses dispositivos, desde modelos simples do século passado até versões modernas e inteligentes que detectam a assinatura sonora de um navio específico. Procurar minas em Hormuz é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro que se move constantemente, onde a agulha pode explodir ao menor ruído. Os navios caça-minas são lentos e frágeis. Se as seguradoras cancelarem as apólices, nenhum petroleiro arriscará a passagem. E o fluxo de energia mundial será interrompido sem que um único tiro de canhão precise ser disparado. Para quem está a bordo desses colossos de aço, a navegação é um exercício de nervos. O canal de tráfego é estreito, e qualquer tentativa de desviar para águas mais seguras pode ser interpretada como uma violação de território, disparando um incidente internacional. As cidades subterrâneas de mísseis, escondidas nas montanhas iranianas, mantêm uma mira constante. São túneis quilométricos de concreto e aço que protegem baterias móveis de contra-ataques aéreos. Um bloqueio em Hormuz significaria a interrupção imediata da exportação de gás, causando uma paralisia energética instantânea em países que dependem desse combustível azul. A geografia é um destino cruel. O estreito permanece como o único gargalo real. E qualquer bloqueio transforma terminais bilionários em monumentos inúteis, lembrando-nos de que a sede de energia do planeta ainda é refém de 30 milhas de água salgada. Construímos naves espaciais e inteligência artificial, mas nosso bem-estar ainda depende da calma nestas águas profundas. O Estreito de Hormuz é o lembrete de que a globalização é um castelo de cartas mantido por um equilíbrio geográfico delicado. Controlar este canal é ditar o ritmo da nossa era. Sem ele,
As luzes se apagam e o mundo silencia. Entre as areias vermelhas e as correntes silenciosas, Hormuz nos ensina que, em um mundo totalmente conectado, o destino de uma metrópole futurista no Japão está intrinsecamente ligado ao pescador que lança suas redes nestas costas áridas. E o Irã é o país que parece irreal demais de tanta beleza que ele tem para ser verdade. E vamos utilizar também mapas do Irã e da redondeza para nós conhecermos bem a região. É importante a gente ter uma visão geográfica de onde os acontecimentos estão acontecendo, né? Que os acontecimentos que eu vou abordar aqui. E eu trago bastante mapa para também mostrar para vocês, né? E vamos mostrar o tamanho do Irã em relação ao Brasil, para a gente ter uma ideia, né? O Irã é menor que o Brasil, ocupa cerca de 20% da área brasileira, o Irã. O Brasil é cerca de 5 vezes maior que o território iraniano, né? Por exemplo, o estado da Amazonas é maior que o Irã. E também eu quero colocar aqui que o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Na realidade, 8.515.770 quilômetros. E o Irã tem 1 milhão de quilômetros. 1.648.195 metros ou quilômetros, né, quadrados. Então, é uma diferença de 8 para 1. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados e o Irã tem apenas 1 milhão, mas 1.648.000. Aqui eu tenho um mapa do Irã, que mostra como ele fica bem encaixado, com mares, tem vários mares, que o Irã tem uma fronteira com os mares, ao mesmo tempo que tem fronteira com vários países da África e da Ásia, né, onde ele está situado, nesse conjunto de mapas geográficos que vocês vão poder apreciar. E um pouco da história, depois de conhecermos algumas paisagens do Irã, coisas do povo do Irã, construções do país, cidades, nós vamos estudar um pouco da história para conhecermos a antiguidade de tudo que como começou nessa região, né? Então, a Mesopotâmia é uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. E seu nome tem uma origem grega que significa terra entre dois rios, porque a palavra rios em grego é pótamos, né? Então, meso é meia, Mesopotâmia é entre rios. E, atualmente, ela corresponde aos territórios do Iraque, Irã, Jordânia, no Oriente Médio, onde se passa toda essa guerra que nós vamos abordar. Mas a história antiga da ocupação dessas terras pelas populações, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Vejam só a antiguidade desses povos. De língua semítica, emigraram para a Mesopotâmia, substituindo os sumérios e deram lugar aos assírios e aos babilônios. Entre 2000 a.C., portanto, bem antigo, né? Entre 2000 a.C. e 1515 a.C., os babilônios dominaram a Mesopotâmia. E ali apareceu um rei babilônico muito famoso, o Hammurabi, que ele é muito conhecido por quê? Por ser o primeiro a sistematizar leis. Ele criou o Código de Hammurabi, que ficou muito famoso. E essa base do Código de Hammurabi foi a Lei de Talião. O que é a Lei de Talião? Ela prevê uma punição do criminoso de forma muito semelhante ao crime cometido. Por exemplo, se ele matou, então ele deve ser morto.
se ele esfaqueou alguém, ele também e que matou, deve ser esfaqueado também. Coisas assim é a lei de Italião, quer dizer, uma coisa pela outra. E, atualmente, os 281 preceitos que compõem o Código de Hammurabi, eles estão inscritos em uma pedra de diorito, que eu vou mostrar para vocês, e estão expostos no Museu do Louvre, em Paris, na França. Vocês vão ver aí. Nessa estela, então, tem o Código de Hammurabi, que foi escrito numa pedra de diorito em escrita cuneiforme, e serviu para disciplinar o povo babilônico governado por Hammurabi. Por ser uma região de passagem de vários povos, os amoritas perceberam que, para manter a ordem nas relações sociais, era preciso criar um código que fosse reconhecido e aplicado pela população, ou pela maioria da população. E ainda antes de Cristo, em 1772 a.C., o rei Hammurabi deu início à elaboração desse código, né, que foi registrado em uma pedra através da escrita cuneiforme. E o objetivo do código era qual? Era garantir uma cultura comum e unificar o reino babilônico. Voltando aos nossos tempos, né, agora em 1901, da nossa época, uma expedição francesa redescobriu essa pedra onde o código foi escrito. É o abade Jean Vincent Cheil, ou Cheil, não sei como é que se pronuncia, religioso francês e estudioso dos povos antigos. Ele fez a tradução deste código do Hammurabi, né, logo após a pedra desembarcar em Paris. Ele tinha muito conhecimento da língua de vários povos, né? E atualmente essa pedra está guardada no Museu do Louvre, também em Paris. Nos dias de hoje, o Oriente Médio permanece sob a atenção mundial, ocupando uma posição de destaque nessa geografia, por ser uma encruzilhada de 3 continentes, Europa, Ásia e África, né? E na geopolítica mundial também, né? Por causa da guerra que está acontecendo lá. Voltando aos nossos tempos, o apogeu eu quero também colocar uma coisa antiga, o apogeu do islamismo e o nascimento de Maomé em Meca foram os eventos mais importantes da história dessa Península Arábica e dos povos que aqui habitam. Então, agora já estamos nos tempos atuais. A Península Arábica, né, e vamos ver a sua importância e o seu nível de desenvolvimento econômico, que deve-se às enormes reservas de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico. A Península Arábica ela é composta por 7 países principais: a Arábia Saudita, que é a maior de todas e ocupa a maior parte, o Iêmen, o Omã, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, ou Kuwait, não sei a pronúncia certa, e Bahrein. Esta região é conhecida pelas vastas reservas de petróleo e forte influência islâmica. A Arábia Saudita é o maior país da península, conhecido por Meca e Medina. O Iêmen está localizado bem ao sul. O Omã também é localizado no sul, mas sudeste. E os Emirados Árabes Unidos, EAU, é uma federação de emirados conhecida pelo desenvolvimento urbano, que as cidades lá são muito bonitas, muito lindas, né? E o Catar é uma península menor que a gente vê com dificuldade no mapa porque é muito pequenininho. E o Kuwait, né, país situado ao norte, muito rico em petróleo. E o Bahrein, ou Bahrein, eu pronuncio Bahrein porque me parece ser melhor.
um pequeno país insular, ele é uma ínsula, né? Situado próximo à costa da Arábia Saudita, é bem pequenininho. E agora vamos ao Estreito de Hormuz. Vamos focalizar o Estreito de Hormuz. Aí nós vemos uma vista aérea da costa iraniana e da ilha de Qeshm, no Estreito de Hormuz. Essa foto é de 10 de 12 de 2023 e é uma foto da Reuters e String. O estreito é uma rota estratégica crucial e um bloqueio representa uma medida extrema de guerra econômica, que é o que está acontecendo, né? A atual crise no Estreito de Hormuz abalou o comércio global, abalou todo mundo por causa do trânsito de petróleo. E colocou essa questão, esse bloqueio do Estreito de Hormuz, colocou em evidência quanto que o transporte internacional de bens está vulnerável, né, à interrupção, devido à sua dependência de algumas vias navegáveis estreitas. E o fechamento do Estreito de Hormuz provocou uma crise energética e econômica mundial, né? Paralisando o transporte de cerca de 20% de consumo mundial de petróleo e gás. Isso causa uma disparada nos preços também, nos preços dos combustíveis, né? Com previsão de alta superior a 20% no barril de petróleo. Essa inflação mundial também causa turbulência nas bolsas, né, do mundo inteiro e um sério risco de guerra regional no Oriente Médio. Nós temos a guerra sobre o Irã, que foi a invasão dos Estados Unidos e de Israel, que invadiram sem ter um motivo muito grave, porque o Irã não representava um perigo nem para os Estados Unidos nem para Israel, e o Irã não estava atacando ninguém. Os Estados Unidos, provavelmente influenciado por Israel, é que Israel convenceu o presidente Trump a fazer essa guerra e invadir o Irã. E aconteceu que estamos com essa crise e a defesa do Irã foi fechar aquele estreito que pertence aos domínios geográficos do Irã, né? E essa região, que é do Estreito de Hormuz, ela é responsável pela passagem de 4.500 a 5,5 milhões de barris por dia. 4,5 ou 5,5 milhões de barris por dia, impactando diretamente o fornecimento global. Países como a China, por exemplo, que dependem fortemente dessa rota, a China está seriamente afetada. E a interrupção afeta também o transporte do GNL, que é o gás natural liquefeito, com forte pressão sobre preços na Europa e na Ásia. E vamos apreciar o impacto no Brasil. A falta do petróleo tipo Brent eleva os preços do diesel, da gasolina e de derivados, pressionando a inflação dentro do Brasil e o custo do frete. O comércio de outras mercadorias, porque por ali passam outras mercadorias muito importantes, como alimentos, fertilizantes, e eletrônicos, aparelhos eletrônicos também passam por ali, e que eles podem ser paralisados com o fechamento do estreito, gerando riscos de escassez global, né? E o Irã, ao fechar o estreito, ele implica em uso de força militar, drones, mísseis contra navios, o que pode forçar uma intervenção direta de potências ocidentais. Esse gargalo marítimo não está apenas em Hormuz. Eu quero mostrar para vocês, quero que vocês conheçam os estreitos mais vitais que existem no mundo, porque já tivemos problemas antes e poderemos ter mais adiante. Então, eu acho muito importante tomarmos conhecimento e tentarmos, como povo organizado e consciente, atenção,
como povo organizado e consciente. Não só uma turba, mas um povo organizado e consciente, nós podemos tomar uma posição política muito importante frente a outras possíveis guerras e impedirmos guerras, porque guerras, isso não deve acontecer. A humanidade devia estar num período de não fazer mais guerras, porque guerra significa um grande custo econômico, um grande desperdício com os armamentos, o que uma arma custa para ser produzida, né? É um gasto enorme de metais, de coisas que poderiam ser feitas para o consumo humano e não para armas de guerra. Mas nós, aí, como um povo organizado e consciente, nós podemos ter uma prática de política internacional sobre os Estados Unidos, que é dirigido por Trump e que tem tido uma política internacional, no meu conceito, muito leviana na minha concepção, né? O povo organizado e consciente tem a maravilhosa capacidade de acabar com as guerras. Como? Com uma simples luta através de greves para suspender a fabricação de armas. Eu quero ressaltar que não são os professores que podem fazer isso, nem os médicos, nem os engenheiros, nem cientistas têm a capacidade de parar a fabricação de armamentos. Nem mesmo os exércitos, que por mais poderosos que eles sejam, eles são capazes de fazer isso. Esse grande poder está aonde? Nas mãos dos trabalhadores, mas os trabalhadores têm que estar organizados e conscientes. E o Infomoney fez uma lista que eu vou mostrar para vocês com as vias navegáveis que são considerados pontos de estrangulamento comerciais, porque isso não é só o Estreito de Hormuz, tem vários gargalos, e que eu vou mostrar para vocês, relembrando dos tempos de escola, porque eu estudei muito isso na escola, né? E a gente não pode esquecer. O que são esses estreitos, como o Estreito de Hormuz? O que eles são? São corredores naturais de água que conectam mares, dois mares, ou dois oceanos, um mar e um oceano, né? E eles constituem vias cruciais, tanto para o comércio global, como para transporte de pessoas, de movimentos militares e até mesmo uma interação cultural entre os povos. Então, vou começar pelo Estreito de Bab al-Mandeb. Espero que eu esteja pronunciando corretamente, né? O que é esse estreito? Que fica perto do Estreito de Hormuz. Como vocês vão ver na Península Arábica, de um lado está o Estreito de Hormuz, do outro lado está esse que eu falei para vocês, o Estreito de Bab al-Mandeb, né? Ele é localizado entre o Iêmen e Djibouti. Ele é chamado de Portão das Lágrimas. Por quê? Porque a sua navegação é muito perigosa, é repleta de correntes cruzadas, ventos imprevisíveis e muitos recifes também. E é uma passagem marítima que conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico, utilizando o Golfo de Aden. Esse estreito possui um comprimento aproximado de 50 quilômetros de largura, quer dizer, é bem largo, e 26 quilômetros na sua parte mais estreita. E esse estreito serve como uma entrada sul para o Canal de Suez, e cerca de 12% do comércio global de petróleo passa por ali diariamente. E é nessa área que os rebeldes Houthis do Iêmen costumam atacar embarcações que eles consideram inimigas. E os Houthis são abastecidos pelo Irã, porque ele tem uma grande amizade com o Irã, né? E os rebeldes, então, recebem foguetes do Irã, os Houthis. E eles são, em sua maioria, muçulmanos xiitas, que é a mesma religião
do Irã, então eles têm um vínculo religioso, político e econômico com o Irã. E o Irã ajuda muito os Houthis. E desde então as forças Houthis têm disparado os mísseis também até contra Israel. Eu fiz esse preâmbulo para mostrar tudo o que acontece por ali e como essa região é bastante bélica, né, e bastante complicada. Agora estamos no nosso tempo de hoje, 1973. Não sei se vocês lembram da guerra do Yom Kippur, onde os membros árabes da OPEP anunciaram um bloqueio de navios petroleiros que se dirigiam a Israel. Era um conflito contra Israel que estava sendo criado, né, naquela época ali. Os eventos destacaram a importância geopolítica contínua do Estreito e o seu impacto crítico no fornecimento global de energia, esse que nós estamos tratando. E quando há interrupção na passagem, os cargueiros são obrigados a contornar a África, elevando muito os custos de transporte, porque se não tivesse essas passagens, eles tinham que dar a volta na África para ir para o seu destino. É por isso que esses estreitos são muito importantes para a economia, encurtam muito as passagens geográficas que seriam obrigadas a ser feitas, né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho 92 anos e com essa minha idade, quando eu era jovem, eu assisti muitos filmes mostrando esses gargalos, mas por eventos entre alguns países e outros. E o que eu vou mostrar para vocês é um desses bem conhecido por causa de filmes, que é o Canal de Suez. Esse Canal de Suez, eu vou mostrar aqui uns mapas para vocês. Ele possivelmente, olhem a história desse Canal de Suez. Ele teve um começo, né, o seu começo, possivelmente na 12ª dinastia do faraó Sesostris III, olha as datas, 1878, 1839 a.C., que provavelmente nessa época ele deve ter sido construído um canal unindo o rio Nilo ao Mar Vermelho. Existem evidências que indicam a sua existência pelo menos no século XIII a.C., durante o reinado de Ramsés II. Eu estou indo para frente, para o passado e para o presente, e espero que vocês me acompanhem, porque é importante a gente saber do passado. Por exemplo, um grande historiador muito conhecido de todo mundo, eu acho que todos vocês conhecem, que é o grego Heródoto, um grande historiador, é considerado o pai da história, ele já citava esse canal como tendo sido escavado por volta de 600 antes de Cristo. Olha só. Esse canal finalmente foi completado em cerca de 500 antes de Cristo, pelo rei Dario I, que comemorou seu feito de que maneira? Olha só, ele mandou fundir inúmeras estelas de granito, não era fundir, esculpidos, que ele ergueu às margens do rio Nilo, onde se lê nessas estelas de granito, né? Diz o rei Dario, diz ele: eu sou um persa, partindo da Pérsia, conquistei o Egito. Eu ordenei que esse canal fosse escavado a partir do chamado Nilo, do rio chamado Nilo, que ocorre no Egito, até o mar que começa na Pérsia. Quando o canal foi escavado como eu ordenei, navios vieram do Egito através desse canal para a Pérsia, como era minha intenção. Olha, gente, isso são as palavras desse rei Dario I, escrito no granito, né? Nessas estelas de granito, às margens. Ele conta a história é assim que a gente ficou sabendo
né? O canal foi novamente restaurado por Ptolomeu II por volta de 250 a.C. E eu mostro para vocês uma foto, já de agora, né, da nossa época, que mostra uma das primeiras travessias do canal no século XIX. E em 1867, o primeiro navio atravessou o canal de Suez, né? Mas a inauguração oficial dele foi só em 1869, já da nossa era. O imperador da França, Napoleão III, deveria estar presente, mas ele não foi, e foi representado pela sua esposa, a Imperatriz Eugênia. E também esteve presente, olha só como é interessante a gente visitar o passado, também esteve presente como jornalista convidado o escritor português Eça de Queiroz, que todos nós conhecemos. Ele escreveu uma reportagem para o Diário de Notícias daquela época de Lisboa. Vejam só como é bom a gente estudar história e fazer essas visitas no nosso passado. E a dívida externa que o Egito tinha, né? Ele se obrigou a vender parte do canal para a Inglaterra, porque ele tinha uma dívida do Egito, né? E a Convenção de Constantinopla, do nosso tempo recente, de 1888, da nossa era, ela estabeleceu o seguinte, olha que importante: a neutralidade do canal, que mesmo em tempos de guerra, deveria seguir a qualquer nação. Eu acho isso muito importante. Então, foi inaugurado esse canal em 1869, na nossa época, o canal de Suez, que é um atalho crucial para viagens entre a Ásia e a Europa, reduzindo as distâncias de contornar a África, como eu já falei, e essa distância seria quase de 9.000 quilômetros. Olha só, economizariam esses 9.000 quilômetros que era para dar a volta em toda a África. E ele está localizado entre a Península do Sinai, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. O canal pertence e é mantido pela Autoridade do Canal de Suez do governo do Egito, nos termos da Convenção de Constantinopla, aquela que eu já citei. Ele pode ser usado em tempo de guerra como em tempo de paz, por todos os navios de comércio ou de guerra, sem distinção de bandeira. Eu acho isso muito importante. Mas houve uma crise também nesse canal de Suez, nessa crise do Estreito de Suez, que aconteceu em 1956, eu vou relatar para vocês. Era no tempo do Gamal Abdel Nasser, ele era presidente do Egito, e ele nacionalizou a Companhia do Canal com o intuito de financiar a construção de uma barragem de Assuã, que era muito importante para o Egito. E os Estados Unidos recusou fornecer fundos necessários para o Egito, para ele fazer essa construção. Então, por isso que ele nacionalizou a companhia. E os principais acionários do canal eram, então, os britânicos e os franceses. E aqui eu vou mostrar para vocês uma foto com fumaça saindo da onde? Dos barris de petróleo atingidos durante o ataque anglo-francês, quer dizer, Inglaterra e França, no Port Said, ali, de 1956, da nossa época. E a extensão desse canal, canal de Suez, são 193 quilômetros de extensão, atrai cerca de 12% a 15% do comércio mundial e cerca de 30% do tráfego global de containers, contendo mercadorias, contendo mais de 1 trilhão em trânsito de mercadoria anualmente. Vocês vejam como ele é importante também.
Em média, até 60 navios passam por esse canal de Suez diariamente. A receita de pedágio é importante para o Egito, com mais de 9 bilhões anuais. Vou falar para vocês sobre outro estreito, o Estreito de Malaca. Não sei se a pronúncia está certa, mas vamos ver nos mapas. Eu mostro para vocês aí vários mapas, para vocês acompanharem onde é que fica. Vocês estão vendo a Índia, né? Aí bem no sul da Índia, e passa perto pro lado da China. Vocês podem ver onde é que ela fica. Eu mostro mapas do comércio de navios, mostro mapas de passagens, fotos de passagens e fotos de mapas também, para vocês poderem saber onde é que fica. Esse Estreito de Malaca é a rota marítima mais curta entre os oceanos Índico e Pacífico. Todos esses estreitos, eles ligam ou oceanos, ou mares com oceanos, ou dois mares, né? E esse de Malaca, ele liga os oceanos Índico e Pacífico, facilitando o movimento anual de cerca de 82 mil embarcações. Olha como são importantes esses estreitos. Calcula-se que mais de 40% do mercado global passa por esse canal, incluindo 80% das importações de petróleo bruto da China. Então, veja como é importante para a China. Grande parte do fornecimento de energia para o Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Ele é considerado o segundo ponto de estrangulamento mais movimentado do mundo depois do Canal da Mancha, porém bem mais estratégico em termos de segurança energética e eficiência da cadeia de suprimentos. As economias de Singapura, Malásia e Indonésia estão intrinsecamente ligados às atividades desse estreito. E vamos ver outros gargalos que eu vou apresentar para vocês, como o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Eu apresento para vocês vários mapas, para vocês perceberem onde que eles estão, né? Um mapa bem grande, que atinge bastante a geografia, e outros mapas menores mostrando com detalhes os estreitos, né? Vocês vão poder apreciar. Onde é que ficam esses estreitos? De Bósforo e de Dardanela, na Turquia. São a única ligação marítima entre o Mar Negro e Mediterrâneo, e cortando grande parte da Europa Oriental e o resto do mundo, e facilitando o trânsito de petróleo e gás natural, que são vitais para os mercados globais de energia. O ponto mais estreito dessa passagem tem apenas 700 metros. E a Convenção de Montreux, isso é uma palavra francesa que eu espero que eu esteja pronunciando direito, porque eu já estudei muito francês na minha infância e juventude, né? Então, essa Convenção de Montreux, de 1936, da nossa era, concedeu à Turquia a autoridade para regular acesso naval ao Mar Negro via os estreitos, encerrando um ponto de discórdia recorrente que ajudou a causar quase uma dúzia de guerras com a Rússia nos séculos anteriores. Então, vocês estão percebendo como esse estreito dificultou, ou melhor, facilitou o perímetro, o trânsito entre esses países, né? E chegou a eliminar essas guerras que eram causadas com a Rússia. E com o trânsito anual de mais de 42 mil navios, vou repetir, um trânsito anual de mais de 42 mil navios,
os estreitos permitem o transporte de petróleo e também são rota constante de gás liquefeito de petróleo, né? Grãos também e produtos químicos. E eu vou mostrar para vocês mais um estreito, que é o Estreito Dinamarquês. É um estreito pequeno, né, na Dinamarca, e ele separa a Dinamarca da Suécia e conecta que mares? O Mar Báltico com o Mar do Norte. Vocês vão ver aí, fica muito difícil de ver o estreito, é muito pequenininho, né? Mas eu trouxe um mapa para mostrar para vocês. E a sua região mais profunda, ela é chamada de Grande Cinturão, ela é considerada vital para o transporte de cargas pesadas e acomodando os maiores navios. E preste atenção, 5 milhões de barris de petróleo passam por ali. Até 75 mil navios pesados trafegam pelas águas, né, a cada ano. Olha, veja como esses estreitos são importantes para a navegação e para o transporte e cruzamento de mercadorias. Essa área está inteiramente dentro da Dinamarca, entre as ilhas de Zelândia e Funen, não sei se também estou pronunciando direito, dividindo efetivamente o país, né, da Dinamarca. E o pequeno cinturão mais raso, ele desempenha um papel crucial no transporte regional, ali só da região mesmo, entre aqueles países. Além de ser principal saída de petróleo russo dos portos bálticos para o mundo. Eu vou repetir, eles são a principal saída de petróleo russo dos portos bálticos para o mundo. Isso antes da guerra da Ucrânia. O Estreito o Estreito Dinamarquês é uma ligação vital entre o norte da Europa e os mercados globais. Eu já falei, então, desses mais importantes, então vou voltar ao Estreito de Hormuz para colocar as histórias e a geopolítica que a gente acaba tendo que enfrentar. Os estreitos são, como eu acho que eu já falei, são corredores naturais de água que conectam dois mares ou oceanos, né, ou um mar com o oceano, ou constituem vias cruciais para o comércio global, como eu já provei para vocês, como eles são importantes. Nós já examinamos isso, né? Para o transporte de pessoas, movimentos militares e até mesmo uma interação cultural entre povos e pessoas, né? Nos mapas, eles parecem pequenos, mas possuem um valor econômico e geopolítico muito grande que vai além das suas dimensões. O Estreito de Hormuz, que é o centro do nosso estudo hoje, é o que está em maior evidência porque o Irã tem utilizado o fechamento da passagem como arma estratégica contra os Estados Unidos e os aliados de Estados Unidos da região. Ele está localizado entre Irã e Omã e conecta o Golfo Pérsico ao Mar Arábico. E ele tem uma largura de 34 quilômetros em seu ponto mais estreito. E por essa faixa apertada passam anualmente algo em torno de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Olha só como ele é importante. Antes da guerra, dessa guerra no Irã, que os Estados Unidos invadiu o Irã, né? Os Estados Unidos e Israel invadiram o Irã, antes dessa guerra, cerca de 138 navios passavam pelo estreito todos os dias, né? Segundo o Centro Conjunto de Informações Marítimas, que eu peguei isso com o Centro Conjunto de Informações Marítimas, transportando 1/5 do suprimento global de petróleo de gás natural liquefeito. E nós vamos estudar agora, já estudamos todos os estreitos, eu vou mostrar para vocês como esse Estreito de Hormuz foi formado. Vamos estudar agora um pouco de geologia
e vamos ver o que? As placas tectônicas. O que são placas tectônicas? Elas são, eu vou explicar para vocês, porque elas moldaram as cordilheiras e moldaram também o Estreito de Hormuz. Então, esse Estreito de Hormuz ele foi construído por uma consequência do movimento das placas tectônicas. A origem do Estreito de Hormuz não é um evento isolado. Ele é um processo lento e contínuo, associado ao movimento das placas tectônicas, especialmente a placa arábica e a placa euroasiática, né, que eu vou mostrar para vocês. Né? Aqui vemos a disposição das placas tectônicas no globo terrestre. E aqui nós vemos num planisfério. Né? E eu vou buscar ajuda com Rosana Gandini, que ela tem o doutorado em geociências da USP em 2015 e tem o mestrado de geologia sedimentar com a Unicinos em 2008. Então vamos estudar um pouco sobre as placas tectônicas, agora é outro estudo. E o que é que elas são e o que é que elas fazem na natureza e como essas placas tectônicas moldaram a cordilheira do Himalaia, eu vou mostrar, né? Abrangendo 5 países, o Paquistão, a Índia, a China, o Nepal e o Butão. E nela se situa a montanha mais alta do planeta, que é o Monte Everest, que eu acho que todo mundo conhece, e o nome Himalaia, que vem do sânscrito, que significa morada da neve. Morada da neve. Olha, Himalaia significa isso. O sistema montanhoso dos Himalaias é chamado o teto do mundo e lar dos picos mais altos do planeta, como o Monte Everest tem 8.849 metros de altura. E o K2, que é outro monte, tem 8.611 metros de altura. Por que eu estou explicando isso tudo para vocês? Porque o Estreito de Hormuz foi o resultado também dessas placas tectônicas. Mas essas placas tectônicas, vocês estão olhando aí a importância delas, como elas moldam o planeta. Então, eu vou trazer outro exemplo para vocês, que é a falha de Santo Andrés, na Califórnia, onde a placa pacífica desliza em relação à placa norte-americana. Grandes terremotos, como o que destruiu a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1906. E eu assisti muitos filmes sobre esses terremotos em São Francisco, né? Como destruiu a cidade. E isso pode correr nesses limites dessas placas tectônicas, né? E esse caso é o vazamento de um material semissólido do interior da Terra, resultante do movimento das placas, como vocês estão aí vendo um vulcão, né? O material magmático é exposto na superfície terrestre através do vulcanismo, que é a atividade vulcânica. Então, eu mostro para vocês o que é um vulcão, mostro várias fotos para vocês terem uma ideia do movimento dessas placas tectônicas. E eu vou mostrar para vocês 8 vulcões mais ativos do mundo. O Kilauea no Havaí, desculpe, a gente não está muito acostumado a pronunciar, né? E o Etna, na Sicília, na Itália, que é muito conhecido também, já vi vários filmes com ele, tudo bem, já conheço muito bem. E o Merapi, em Java, da Indonésia, também mostro aqui. E outro vulcão também ativo é o Vila Rica, no Chile, aqui na América do Sul. E outro também é o Tsukurajima, no Japão, que é bastante ativo. E outro, que é o vulcão de Fuego, na Guatemala. Olha, é uma coisa muito bonita, mas também é terrível. E um outro vulcão, que é o Popocatépetl, do México. Não sei se estou pronunciando direito. Popocatépetl.
Ele tem escrito assim, né? E tem uma fotografia dele para mostrar para vocês. E também tem o Nyiragongo, na República Democrática do Congo, uma foto também. Então, eu mostrei tudo isso para mostrar para vocês como as placas tectônicas movimentam-se. E por que que elas se movimentam, né? Esses movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. E essas placas, elas têm limites divergentes, limites convergentes, que eu vou mostrar para vocês. No limite divergente, as placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. E o limite convergente é quando elas convergem e elas se aproximam, chocam-se umas com as outras. E também ocorre um choque quando uma passa por cima da outra, né? São duas placas continentais. Um caso desse aqui, um exemplo desse tipo, foi o choque que ocorreu entre as placas sul-americanas e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. E essa Cordilheira dos Andes aqui foi fruto desse movimento das placas tectônicas, né? Eu mostro fotos da Cordilheira dos Andes, né? E eu vou mostrar uma outra coisa outro movimento das placas, que são os limites transformantes. No movimento transformante, essas placas elas deslizam umas sobre as outras, em relação às outras. E nesse movimento não há destruição nem criação de novas placas, mas elas podem, em alguns casos, originar algumas falhas também. E outro grande movimento que ocorre, transformante, ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa da Norte América, resultando na falha de San Andrés, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né? E o mapa mostra o movimento dessas placas tectônicas na Califórnia, que, como aconteceu, eu mostro para vocês, e no mundo inteiro esse mapa que mostra direitinho onde elas ocorrem, né? E mostro também, quero mostrar para vocês os vulcões, que são resultado do movimento das placas tectônicas. E já mostrei, então, o que é que elas causam. Agora vamos voltar para o Estreito de Hormuz. Então, vamos de volta, depois de estudar as placas tectônicas, vamos voltar de novo para o Hormuz para ver o que acontece lá. O Estreito de Hormuz ele está situado numa zona de intensa atividade geológica. Foi por isso que eu tive que mostrar o que é atividade geológica e como que isso formou o Estreito de Hormuz. Ele é marcado pela interação de duas placas tectônicas, a placa arábica e a placa eurasiana. E a região é um ponto crítico de convergência tectônica, onde a placa arábica se desloca em direção ao norte, colidindo com a placa eurasiana. No Estreito de Hormuz, a crosta oceânica da placa arábica mergulha embaixo da placa eurasiana na região do Golfo de Omã. Olha só. E a pressão constante dessa colisão, né, com a placa arábica movendo-se alguns centímetros por ano, gente, elas se movimentam, mas podem ficar todos tranquilos, são centímetros por ano. Ela causa um encurtamento e o levantamento da crosta, criando o relevo acidentado que caracteriza as costas iranianas do Estreito de Hormuz. Olha só como a natureza construiu aquilo ali que agora está sendo motivo até de guerras, né? Essa configuração geológica moldou o Estreito de Hormuz como um gargalo natural, com apenas, né, 34 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito.
Essa passagem conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia, sendo a rota de escoamento para aproximadamente 1/5 da oferta mundial de petróleo, né? Tem muito movimento de petróleo ali pelo Estreito de Hormuz. Para visualizar melhor a localização e os países vizinhos, como Irã e Omã, você pode conferir no mapa abaixo. Dá para ver o Irã, dá para ver o Omã e dá para ver os Emirados Árabes Unidos perfeitamente por ali, por esse mapa. E eu também mostro um mapa aqui que é o Estreito de Hormuz visto do espaço da NASA, fotografado pela NASA, como ele é marcante na geografia do nosso mundo, né? E próximo da costa norte situam-se algumas ilhas, que a gente viu, né? Que elas têm uma posição estratégica enormes, funcionando com plataformas de controle de tráfego marítimo, né? E, além disso, a importância estratégica do estreito se deve por ser uma importante rota de escoamento de petróleo oriundo dos países árabes produtores dessa região, por onde transita entre 1/3 e 40% do tráfego marítimo petroleiro mundial. É por aí, por esse estreito. Como o Irã usa uma guerra assimétrica no Estreito de Hormuz, que é isso, guerra assimétrica é novidade também de agora, né, desses nossos tempos. Ele usa, o Irã usa essa guerra assimétrica como arma de guerrilha econômica global contra o mundo inteiro, né? E a simples ameaça de instalação de minas marítimas aí no estreito, ou ataques com mísseis e drones, é o suficiente para desencorajar as companhias de navegação e as seguradoras, né? E eu vou ver com vocês o que diz Luiz Antônio Araújo, onde eu me baseio por informações colhidas por eles. Ele é de Porto Alegre e ele passou essas informações para a BBC News do Brasil, né? Para a BBC, que é da Inglaterra, vocês sabem. E ele, até o dia 28 de fevereiro de 2026, o Irã, com uma produção diária de cerca de 4,5 milhões de barris de petróleo cru e condensados, olha só, controlava o equivalente a 4% da oferta global de petróleo no mundo, olha só, global. Depois dos ataques norte-americanos e israelenses contra o Irã, a República Islâmica do Irã passou a controlar 20% do petróleo mundial. E a chave para esse incremento não é econômico-política, assim, mas militar, porque reside no domínio sobre um corredor marítimo de 150 a 170 quilômetros entre o Golfo Pérsico e Omã, que é o Estreito de Hormuz. Ele está situado, né, na margem de Omã, situado na margem do Estreito de Hormuz está Omã, que é um sultanato que historicamente mantém relações amistosas com o Teherã. Então, ali tem os amigos, os aliados, e é uma guerra bastante complicada, né? Situada ali nesse Estreito de Hormuz. Então, o Irã pode atingir com facilidade embarcações que usam o estreito para escoar a produção petrolífera do Golfo, que é responsável por 1/5 da oferta mundial de petróleo por ali. E o Irã atinge facilmente naquele gargalo. Isso é que eles chamam de guerra assimétrica. Embora tenha ameaçado de fechar o estreito anteriormente, né, esta é a primeira vez que o Irã adota essa medida de fato, alegando que vale apenas para as nações hostis, ou seja, Estados Unidos, Israel e os seus aliados.
Desde o início da Guerra do Irã, apenas algumas dezenas de petroleiros tiveram o sinal verde para cruzar o estreito. Olha, né? Desde o início da Guerra do Irã, apenas dezenas de petroleiros tiveram o sinal verde para cruzar o estreito. Não era todo mundo que podia passar. Em tempos de paz, né? Esse volume representava de um único dia. Né? Olha só como a guerra muda as relações entre os países e como os países podem mudar toda a situação de um conflito, como o Irã está fazendo isso, através da geografia do seu país, né? Então, para bloquear a passagem pelo local, as Forças Armadas iranianas não precisam de grandes recursos dissuasórios. A simples ameaça da instalação de minas marítimas ou de ataques com mísseis ou com drones é suficiente para desencorajar companhias de navegação e seguradoras. Porque aí no território do Irã, o Irã tem muitas montanhas na margem que ficam próximas à margem do Golfo, né, antes de passar pelo estreito. E ele pode atingir as embarcações através das suas montanhas. Então, por isso que essa questão é muito importante e merece toda a nossa atenção e o nosso estudo. E nos estudos de segurança e defesa, o gesto iraniano recebe um nome sofisticado, que é essa guerra assimétrica. Porque, olhem só, ele não tem o poderio dos Estados Unidos, mas usando o Estreito de Hormuz, ele provoca um prejuízo muito grande, né, não precisando dar nem um tiro, às vezes. Essa guerra assimétrica, o que ela é? Ela designa um tipo de conflito armado no qual as estratégias e os meios militares das potências envolvidas não são equivalentes. É claro que o Irã não tem equivalente ao poderio dos Estados Unidos, mas ali dominando aquele estreito, o Irã tem uma vantagem muito grande, que por isso que a gente chama de guerra assimétrica. Ou seja, entre o Irã e os Estados Unidos há uma profunda disparidade de recursos beligerantes. E o Irã, apesar de ser uma potência médica, ele não consegue travar uma guerra em pé de igualdade com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma força bélica muito maior. E por isso ele desenvolveu essa capacidade de lutar de forma assimétrica, né? É o que explica Eduard Schwartzman, professor do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos e de Defesa, a ABEC, considerada ABED, né, pelas suas iniciais. E o Irã também conta com o apoio de forças irregulares, como os Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Desculpem. No conflito atual, o Irã decidiu dificultar, limitar ou restringir a circulação de navios por Hormuz, a fim de impor custos que serão dirigidos aos Estados Unidos e aos seus aliados. É o que explica Schwartzman, esse que eu falei para vocês, né? E assim o estreito não é chave apenas para a produção de petróleo cru, né? Petróleo cru. São fertilizantes, polímeros e outros derivados também transitam a bordo dos navios que o atravessam. E as características do Hormuz, com uma profundidade máxima de 100 metros e canais de navegação de apenas 3 quilômetros, é bastante estreito isso, né? Em cada direção, permite que o bloqueio seja efetivado até mesmo por drones, né? Como afirma esse professor. E para Juliano Cortinos, é outra pessoa, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília,
o uso da guerra assimétrica por parte do Irã era previsível diante dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Né? Só se o Irã fosse burro, não soubesse aproveitar essa geografia que ele dispõe. Cada país usa o que tem, não é verdade? E Irã teve a sua soberania atacada pelos Estados Unidos, por Israel. Ele tinha ameaça de invasão, estava pronto para esse cenário e tinha uma capacidade de impor perdas aos Estados Unidos e aos seus aliados maior do que eles próprios imaginavam. E os Estados Unidos talvez nem pensasse isso. Então, a abordagem da guerra pelo Irã, se não chegou a surpreender o governo americano, deixou evidentes erros de cálculo da maior potência militar do mundo, que é o que avalia Cortinhas, né? A máquina de guerra de poder militar absoluto dos Estados Unidos dá a essas pessoas que têm pouca capacidade analítica a impressão de que pode fazer qualquer coisa. O próprio Trump, ele não tem muita instrução, pode ser um cara inteligente, estudioso, mas ele não sabe tudo também. Então, ele nem imaginou que a máquina de guerra do país mais poderoso do mundo poderia ser colocada em xeque por uma potência militar como o Irã, né? Então, é isso que nós vemos no mundo atual, um mundo atual de guerras assimétricas e tecnologias emergentes. Isso não é mais possível porque a resistência, no caso a resistência do Irã, ela também é facilitada pelo uso desses recursos. E aqui eu termino com vocês esse estudo muito profundo, envolve muitas coisas, mas pelas características geográficas do Irã, da localização do Irã, o que o Irã pode dispor para se defender dos Estados Unidos, nisso que nós chamamos de guerra assimétrica. Então, tudo isso é divulgado a todo instante pelas rádios e televisão de todo mundo, né? E é bom a gente ficar por dentro, porque nós precisamos saber de tudo isso, porque um dia nós podemos formar um conjunto de brasileiros com outros povos e formarmos um contingente de povos mundialmente organizados, mas conscientes. E nós poderemos interferir nessas guerras e interferir também nas guerras de todo mundo para diminuir as guerras e talvez impossibilitar essas guerras e construirmos um mundo de paz. É isso que um povo organizado e consciente consegue fazer, mas ele tem que saber de muita coisa. Então, eu estou contribuindo através dessas aulas para divulgar para várias pessoas essas várias questões que nós abordamos aqui, como até as placas tectônicas, o que elas têm que ver com uma formação geográfica que, de repente, passa a ser um trunfo nas mãos de um país que está situado ali naquela região. E eu me despedindo de vocês, com uma boa noite para todos, espero que todos descansem, e eu também vou descansar desse estudo, e até uma próxima aula, se a gente tiver saúde, chegando até lá. Uma boa noite.